pauta aí. Inicial. Olá! Beleza, mano? Tranquilo? Galera, então, seguinte, a gente tá fazendo essa live aí pra divulgar, na verdade, um pouquinho o Covil da Maiêutica, né? O nosso podcast, pra quem não conhece. Então, inicialmente, já dá uma divulgada, né? Quem ainda não conhece o podcast vai seguir lá no Spotify, tá? E também temos divulgação pelo YouTube, lá na plataforma do YouTube também colocamos os nossos episódios. E inclusive tem um vídeo ou outro lá, esse também vai parar lá, tá? Então quem não pude ver a live, tá, vai ficar lá depois do vídeo, certo? Já tem pessoa entrando, tá massa, tá bombando, tá bombando. Tem E aí, 6 pessoas. 6 pessoas aí? Não, eu Nossa, inventei. mas deve ser por aí, deve ser. Tem uns que não contam também, né? O cara vai. Mas basicamente é isso, então a gente vai falar do nosso podcast hoje, tá? Falar um pouquinho do ano passado, como foi, um breve balanço aí. E falar um pouco desse ano, como vai ser essa nossa nova temporada, né, Thiago? Isso aí. Isso aí. Tem ideia nova pra esse ano, né? Bom, a gente terminou ano passado com o último episódio, que foi feito acho que em novembro ali, né? Dezembro, que foi publicado. Por ali, foi publicado por dezembro. Foi já. publicado no Spotify e também no YouTube, né? No YouTube é legal porque dá pra botar tipo, no PC e escutar lavando louça, assim. Eu faço isso às vezes, sabe? Tu lava louça? Lavo. Não com o nosso, mas eu escuto e lavo louça. E a gente quer agradecer, porque ano passado foi o ano que a gente fez esse projeto, a gente melhorou tecnicamente, a gente comprou equipamentos novos, sabe? A gente fez mudanças e era mais precário no início e agora a gente tá um pouco melhor. E muitas pessoas participaram ano passado e esse ano a gente tem muitas pessoas já confirmadas para participar desse projeto que a gente tem, que é uma coisa que a gente faz muito porque a gente gosta mesmo, para tentar conversar e passar ideias que a gente tem e conhecimento, assim, sabe? Então é uma coisa que é só feita porque a gente gosta de fazer, não tem nenhum outro objetivo. É verdade. Daria para colocar como semi-objetivo uma espécie de divulgação de informação, de conhecimento? Divulgação científica. É, de certa forma, né? De alguma forma. Porque, apesar dos nossos temas serem bem variados, a gente tenta sempre trazer como é que eu posso dizer, um embasamento, né, disso. E a gente está focando bastante, principalmente esse ano. A gente já falava um pouco no passado, mas esse ano a gente vai focar bastante, né, Thiago, na questão da informação de fato, né? Tipo, na divulgação da informação de qualidade na internet, como que funciona isso. Porque, ó, deu um bug aqui, ó, meu Deus do céu, o celular vai me atacar. Porque o problema é que a gente nota que tem muita informação errada hoje na internet, muito sobre várias coisas, né? Sei lá, sobre a política, sobre o coronavírus, sobre qualquer coisa. Então, é complicado. Então, nosso propósito é esse, porque a gente gosta de fazer, na verdade, fazemos isso, e também para divulgar alguma coisa importante, produzir conteúdo que seja, né, minimamente de qualidade. Né? E assim, exatamente isso. Se a gente conseguir fazer com que uma pessoa, ou duas ou três mudem um pouco assim e vejam algumas coisas como elas são, assim, da forma que a gente acha, já tá legal, entendeu? Porque a gente vive num lugar de informações muito rápidas, né? O WhatsApp, ele é o verdadeiro carrasco das informações da nova era, assim. Ele pode ser a chave para as informações legais ou pro inferno também, né? Pode ser a chave pro inferno. Galera, esse ano passado, então, a gente teve alguns episódios aí, episódios piloto, na verdade, né? Que um deles, o primeiro foi sobre conversas aleatórias, estranhas, com pessoas estranhas, a gente falou um pouco de bobagem ali sobre as nossas vidas. Depois a gente fez um episódio sobre a questão da música, tá? Bem legal aquele episódio, então falamos da questão da música, da influência da música nas gerações, tá? Na história, a gente fez um movimento racional nesse sentido de tentar pensar como que a música influenciou, como os movimentos culturais e musicais influenciaram nas gerações. Falamos do Enem, né? Falamos do Enem com os convidados, os alunos do GEA, né? Isso. Foi bem legal esse dia. É um episódio que foi do ano passado, mas ele serve sempre para quem está estudando, né? Quem estiver estudando, se preparando para teste, vestibular, Enem, ele fala sobre rotina de estudo e coisas do tipo. Eu acho que é sempre pertinente, né? Sempre. Questão das expectativas, a gente trabalhou também, né? Que é uma questão que pode ser muito frustrante, às vezes é interessante de ouvir. Se quiserem ouvir, tá lá no Spotify, tá no YouTube, tá em todo lugar. E ficou um conteúdo bem legal, assim, fiquei bem orgulhoso dele. Real. E o último episódio que a gente fez, vamos continuar ele, né? Aquele movimento que foi ano passado, que era sobre o charlatanismo, né? As enganações que existem hoje em dia. Nós fizemos a nossa crítica com as nossas opiniões, baseando-se também em questões científicas, filosóficas, históricas, sobre a questão da enganação quando ela tem um cunho religioso, né?
Ela tem aquele cunho meio religioso, aquele tipo de enganação. Não é uma crítica à religião em si, mas é uma crítica à religião quando ela serve para o mal, né? Então, que existe muito, certo? E aí o nosso episódio que vai seguir fala sobre o quê? O episódio que vai seguir, ele fala sobre coach. Aí. Eu não vou dar spoiler, mas vocês sabem qual é a minha opinião sobre isso, né? Vocês devem imaginar. E vai falar sobre isso, vai falar sobre... A gente tava conversando ali embaixo agora e fazendo uma pauta e tal, porque é importante ter uma pauta, né? Sempre lembrar, para ter um guia para o que a gente vai falar. Sobre esses novos gurus do novo mundo, assim, sabe? Pessoas que se dizem detentoras do conhecimento sagrado, que fazem com que a sua vida mude em apenas 3 passos e em palestras de meia hora, entendeu? E elas cobram muito bem por isso. Então tem muita gente enriquecendo que, sei lá, tu vai gastar 4, 5 anos da tua vida estudando, se esforçando, gastando grana lá. E o cara, ele fala bem, né? O cara fala bem e vai ganhar em cima de você que não fala tão bem, mas né, estudou, tem a qualificação para isso. Então, dá pra fazer até um comparativo com os sofistas e Sócrates na época. Os sofistas não queriam saber nada da verdade, mas eles queriam falar bem. Quem convencia melhor estava em cima, né? Então, meio que a gente vai fazer uma crítica a essa questão da enganação pela técnica do coach e tudo mais e outras coisas, né? Não desmerecendo quem trabalha de verdade e acredita nisso, mas... novamente, é sobre a enganação que a gente vai falar, sobre o problema. Né? Esse ano também, além desse próximo episódio que vai ser sobre isso, a gente vai tratar de algumas outras temáticas. Né? A gente tem um projeto musical aí para entrevistar bandas, né, Thiago? Como é que vai ser aí? Porque pra quem não sabe, eu acho que muita gente não sabe, eu e o Jânio tocou muito junto. A vida inteira a gente tocou, teve banda junto, a gente fazia show por aí, era divertidíssimo, assim. A gente tem uma história da música. E a gente conhece todas as pessoas praticamente de Juí que fazem algum tipo de música, assim. Porque é uma comunidade bem pequena e todo mundo nela se conhece. Então a gente pensou, vamos chamar esse pessoal pra conversar com a gente e ver o que eles têm pra falar, as histórias que eles têm pra contar, como é que era. Pessoas mais velhas que a gente, relativamente mais velhas, que têm outra vivência e vão poder dizer, na minha época era assim. E a gente já entrou em contato com muitos deles e muitos deles gostaram e aceitaram e a gente vai botar isso pra frente e vai fazer, né? Exatamente. Dando um pequeno spoiler, quem me confirmou hoje, o famoso Pimenta, né? Pimenta. Da banda Pimenta, Seus Comparsas e Excelência, tá? Vai rolar um episódio sobre a Excelência aí, sobre todo, né, o rolê. Outras bandas aí já estão também, o pessoal da La Presa ali, o Igor já confirmou também, né? Então, Conhecido como Geleia, pra quem não sabe, né? Então, estamos entrando em contato para fazer, tipo, pelo menos uma metade de temporada aí sobre essas bandas, para contar a história deles, como o Thiago bem falou, e até sobre a tarefa de ser músico hoje em dia, né? Porque diferente de ser músico como, sei lá, nos anos 70, que tu largava tudo e só se dedicava a isso, hoje em dia tu tem que trabalhar em algum lugar e ainda se dedicar a um monte de outras coisas, né? Mas eles vão falar melhor que nós. Né? Então, né, basicamente, como vocês perceberam, o nosso podcast ele tem esse propósito, né? De conversar, né? De trocar ideia, debater alguns temas que podem ser relevantes para as pessoas. Eles têm essa característica de ser meio aleatórios, né, Tito? A gente não tem uma... não, falamos disso, o podcast é sobre história. Porque eu tenho um podcast de história que eu faço, mas, tipo, esse não é um podcast que a gente classifica sobre uma área só, né? Não... A gente conversa muito, sabe? A gente tava hoje, por exemplo, desde as 6 da tarde sentado conversando. E vendo ideias, e vendo, tipo, algumas coisas que a gente poderia fazer pra conversar com vocês, entendeu? E assim, a gente já teve um feedback de pessoas que gostaram do que a gente tá fazendo. Não são milhões de pessoas, nem milhares, mas tem pessoas que já vieram pra mim falar, quando é que vocês vão gravar de novo? Eu gostei de ouvir. Então, pra mim tá legal, assim, sabe? Eu lembro de alguns, inclusive, foi pessoas que participaram, que mandaram mensagens nos nossos episódios, Muitas pessoas mandaram mensagens. Eu lembro de uma mensagem que foi muito importante pro nosso crescimento, foi uma mensagem do Matheus Ferreira, que ele mandou, legal. Essa foi muito importante pro crescimento. Esse feedback tu espera sempre, né? Que alguém fale algo, tipo, que faça pensar. Mas assim, a gente está aqui na Arion Livros, né? Vocês devem conhecer a loja. E já veio alunos do Jean que eu não sei por nome, já vieram falar, tu é o cara que grava com o Jean. Canecas Frozen. Aqui, ó, merchandising, ó. R$33. Batman aqui, ó, bem melhor. Pessoas que vieram aqui me falar assim, tipo, eu vi a gravação, queria ver o próximo, sobre o que vai ser. Então a gente tá super feliz com isso e tá sendo muito prazeroso fazer, porque é como se é as conversas que a gente tem, só que gravando, entendeu? Exatamente. E aí a gente tenta sempre trazer um embasamento, né? A gente tá preocupado em trazer informações no final do episódio, tipo, quais as obras teóricas que vocês podem consultar.
Diferente de muito canal do YouTube que a gente conhece hoje, a gente quer dizer, ó, estamos tirando essas ideias com base em tal autor, né, em tal tipo de pensamento. Não é do nada, não é no achismo, né? Então, por que eu digo isso? Porque uma preocupação que a gente tem é de passar uma informação e fazer isso que a gente falou que quer fazer, mas de forma responsável, né, Thiago? Essa é uma questão bem pertinente hoje, porque informação tem por toda parte, né? E a gente está desinformado, porque a informação se converte em desinformação às vezes. Então, essa responsabilidade do que a gente vai falar, como vai falar, né? Então, a gente vai focar bastante nisso e eu peço que vocês também, quem estiver escutando depois os podcasts, nos policiem, né? Já manda uma mensagem, ó, cara, não sei se aquilo lá que tu falou tá certo, não. Aquele dado que tu passou, de onde tu tirou, qual é que é? Porque a gente pode errar também, né? Então, a gente aceita esse tipo de coisa. Eu e o Gia, a gente acaba tendo, nós dois em áreas diferentes, eu sou no direito e o Gia da história, a gente tem vivências acadêmicas. E filosofia, né? Com orgulho também. Vivências acadêmicas não muito longas, mas mais longas do que a média, né? O Gia, ele é mestre, eu estou fazendo meu mestrado agora. É mestre já, tá praticamente pronto. E então a gente sabe que é muito importante as fontes do que tu vai apresentar para a pessoa. Tu não pode dizer simplesmente isso é. Tu tem que dizer por que é, entendeu? Então é importante que as fontes sejam sólidas e verdadeiras. É isso que a gente quer passar para vocês. E aí a gente pensa em episódios, né? Depois a gente vai falar dos episódios, eu acho melhor. Exemplos, né? Trabalhar, como a gente organizou a pauta, né? O cara organiza a pauta e fala tudo errado. Exemplos de informação e desinformação. Tem uma coisa muito pertinente que quem está me seguindo nessa página aqui do Profigiano sabe que eu estou postando todos os dias as atualizações por exemplo, do Átila, o Átila do Nerdologia, tá? Átila é marido, então ele posta lá, ele é formado ele tem doutorado pela USP em questão de vírus, né? Virologia, assim. Alguma coisa assim. Ele é biólogo e tem uma especialização na questão dos vírus. Estou passando todo dia, né? Tem gente que já deve estar de cara, meu Deus, todo dia isso daí, mas eu posto as atualizações porque para fazer esse canal e sempre boto lá, sigam o Átila, ele que é o cara dos créditos. Então, por quê? Ele tá postando vídeos que são um exemplo, né, Thiago, do que a gente também pensa em fazer de certa forma, mas nas nossas áreas. É tipo assim, ó, ele explica sobre o que está acontecendo na questão do corona, né, como está no Brasil, como está lá fora, quais as novas descobertas e o que isso está impactando nas nossas vidas. Né? E geralmente, muitas das descobertas, nada, não estão impactando ainda nada, porque não tem por que se desesperar. É diferente de eu ficar postando uma notícia, por exemplo, porque o corona agora vai matar todo mundo, se fudemos já era. Não é bem assim, né? A questão do cachorro, tu viu o lance do cachorro? O cachorro com coronavírus? O cachorro com coronavírus, cara. Daí, tipo, pega a galera, assim, ó, eu já vi coisa de falarem no WhatsApp lá, porque agora os cachorros e os gatos estão passando. Daí a galera vai começar a maltratar os bichos, porque, tipo, ouviram falar que tem um cachorro com corona, né, lá no Japão ou algo do tipo e, mano, eles não descobriram se passa, provavelmente não, né, como que pegou, se não é uma variação, então tá tudo sendo estudado, né, então a gente tem que pegar a informação e saber o que fazer com ela, essa que é a real. E não é como se não fosse algo sério, né, não é como se fosse algo que você não tem que cuidar. Eu, por exemplo, eu sou um cara irresponsável, porque eu tô do lado de um cara que voltou da Itália faz um mês, sabe? Possivelmente ele possa ter coronavírus e eu posso estar sendo infectado agora. E eu sou uma pessoa irresponsável, eu deveria estar de máscara. Fazer dança do corona aqui, né? Porém, é uma coisa séria, mas é uma coisa que talvez o clamor popular e o desespero podem ser mais danosos do que a própria doença. Às vezes pode ser, né? Bem falado, porque como se desesperam, né? Tu vai ver, tipo, fake news, por exemplo, de que o álcool gel não funciona mais. Né? Já ouviram falar disso? Provavelmente já, né? Tem gente falando que tem que botar vinagre na mão, velho. Imagina sair fedendo vinagre por aí, tá ligado? E tipo, não nem pelo fedor, mas tipo, vinagre não adianta. Então tu vai estar usando uma parada que não te ajuda, né? E vai deixar de usar o álcool gel, porque o álcool gel supostamente não ajuda. O álcool gel ajuda sim, tá? Ele tem, tipo, a volatilidade dele lá, ele não é tão alta, fica na mão e ainda tem uma concentração que mata, tá ligado? Então, daí a galera começa a falar isso e dissemina fake news. Daí o que acontece? O Thiago vai ouvir, sei lá, não tu, mas porque tu é um cara que se informa, mas vai chegar lá, tu vai pegar no WhatsApp, lá na correntinha lá do WhatsApp, não sei o que, daí tu pensa, olha só, não vou mais usar essa merda. Daí uma hora tu pega uma parada assim por desinformação. E o pior, tu vai passar isso pra tua família, tu vai passar pra galera essa informação e todo mundo vai adquirir esse hábito meio tipo idiota, assim, burro, né?
dá pra fazer uma analogia com isso com o movimento anti-vacina, né, cara? É exatamente a mesma coisa. Verdade. Porque eu apoio totalmente você não se vacinar se você for uma pessoa que não quer se vacinar. Só que o problema é que ao fazer isso você causa risco à vida dos outros. Esse é o problema. Exatamente, né? Então, aquela parada, né? Que se matar, se mata sozinho, né? Não fazer alusão a outras coisas mais sérias, né? Então, outro exemplo que a gente pode ter, tipo, que estão falando hoje aí loucamente, né? Que a gente pode debater aí uma hora também, a questão política, né? Todo mundo, ou se não, vão ficar sabendo agora, né, já ouviram falar, né, de algo sobre a questão do Congresso, né, que algumas pessoas, movidas por discursos de um certo militar, né, que fizeram um movimento para fechar o Congresso e foi apoiado por um certo presidente que vocês também conhecem, né. Então, é uma questão que incomoda e preocupa, né. Lembrando que isso é um fato que aconteceu, não é uma... Isso não é uma coisa ideológica, não é uma coisa que eu estou dizendo que não é um juízo de valor. Isso aconteceu efetivamente. Bom, isso não é um juízo de valor que estamos fazendo aqui, é um Isso comentário sobre algo que aconteceu. Daí, já vamos falar sobre a gravidade do negócio, mas ainda sobre as fake news, por exemplo, daí tem muita gente falando de um golpe, né? Não, porque vai rolar o golpe, certo? Pera lá, sabe? Pera lá. O que eu quero dizer, tipo, tu não pode duvidar da possibilidade das coisas, é óbvio, a gente tem que pensar, lembrar da história, o que já aconteceu, o que não aconteceu, mas começar a enlouquecer também, divulgar coisa, que tá rolando um golpe, que não sei... Calma lá, sabe? Calma lá e vamos pensando, assim, não é? Porque senão todo mundo todo mundo enlouquece. Sejam sempre ponderados, essa é a ordem. É. Sempre tenha ponderação sobre isso, sobre o que você fala e você lê, principalmente. Basicamente, o que aconteceu, né? O senhor Heleno lá fez todo um discurso lá dizendo que o Congresso, na verdade, tá chantageando o presidente porque ele não é corrupto. Né? Basicamente, o argumento é esse, né? Por ele não ser corrupto, então, por isso que estão limitando ele. E a limitação do poder do presidente é uma coisa totalmente normal e constitucional, né? Por isso a gente tem 3 poderes, inclusive. Isso está na lei, quem não quiser, quem não sabe procura, quem quiser se informar de onde que vem isso, vem de Montesquieu, Espírito das Leis, tá? Filosofia liberal, não é coisa de esquerdista, tá? Liberalismo. E o que acontece? Se convocou um movimento, né, Thiago, de ir para as ruas para fechar o Congresso. Só que, tipo, sei lá, me explica melhor como seria, tipo, fechar o Congresso na lei, o que isso implica? Como é que funciona frente à lei? Como funcionam as coisas e se isso acontecesse, como que seria? O que implica? Na verdade, pensando assim e pensando na insurgência de um movimento gigantesco que viesse a fechar o Congresso e o STF e tudo mais, pensando numa perspectiva assim do que a gente está conversando agora, é uma coisa muito grave numa questão do Estado democrático que a gente vive, né? Isso que é importante. Porque vivemos numa democracia, os nossos governantes são eleitos por voto, né? E eles têm um poder limitado. Porque eles só representam nós, né? Eles têm um poder limitado por certas casas. É. E a tentativa de derrubar essas casas demonstra uma tentativa de usurpar o poder para si mesmo, quase como um rei ou como um ditador. Quem teve aula comigo sabe, né? Monarquia, ou ditadura, ou absolutismo de qualquer forma aí, né? Exato. O poder concentrado em uma mão só nunca é bom. E esses limitadores de poder constitucionais democráticos que a gente tem no Estado brasileiro, eles têm que ser respeitados. Assim como a figura de um presidente tem que ser respeitado, que ele foi votado pela maior parte da população, beleza. Você concorda com ele ou não concorda? Tudo bem. Ele está lá e ele foi votado e ele vai cumprir os 4 anos se não cometer crime. Tem toda uma legislação sobre isso. Só que tu não pode, nessa perspectiva de um presidente, destruir todo o Estado para defender um ser humano, né? Tipo, tu vai pensar que a pessoa do presidente foi eleita, na verdade, por todo esse sistema, né? E agora ele vai querer destruir o sistema. Não tô falando que ele vai querer, mas, tipo, pensando numa probabilidade, seria estranho pensar assim, né? Seria, tipo, não tem como imaginar uma coisa dessa. Eu não vejo como isso pode ser bom, assim, eu acho uma coisa preocupante. E uma pergunta assim, ó, não sei na questão jurídica. Se ele vai... Isso aconteceu também, tá? Não é agora uma suposição minha ou um achismo. Ele incitou, sim, ele convocou, ele compartilhou, ou seja, ele promoveu esse movimento, né, do fechamento dessas casas que limitam o seu poder.
Isso não seria contra a lei da parte dele? Sim, seria contra a lei. Na verdade, seria. É contra a lei, na verdade? É contra a lei. Tá. E assim, pessoal... Tá, e como que se resolve isso? Curiosidade. Não vai se resolver, Não porque vai se são resolver. pequenas coisas que vão se unindo com outras pequenas coisas e viram subterfúgios do sistema para nada acontecer no final e os interesses continuarem se mantendo e se pagando dentro de si mesmo, assim, sabe? Faz sentido o que eu falei, né? Sim, não sei se eles entenderam, mas eu entendi. Só que assim, hoje em dia, e respeitando como eu sou um cara que respeita a democracia, eu acho que devemos respeitar os nossos eleitos, só que devemos também cuidar para que todas as outras instituições democráticas continuem no seu local correto, né? E a internet, ela é um grande poço de terror midiático e de coisas muito ruins. A gente tava conversando agora, eu e ele tava sentado ali, lá pelas 7 e pouco, e ele tava no Facebook, no celular, dando comentários de páginas, né? E não se ataca mais o argumento, ninguém mais ataca o argumento. Se eu faço uma postagem falando assim, eu não concordo que isso ocorra, vai ter alguém lá no comentário me chamando de corno, ou de burro, ou de coisas ofensivas, assim. A gente viu um caso religioso ali, inclusive, né? Que foi uma ofensa ridícula, cara. Tipo, a gente até deu risada na hora, porque parecia uma coisa, tipo, tá, não pode ser sério, né? Porque, tipo, mas era sério. Então na internet as pessoas chegam lá e... Pois é, a gente viu um cara, um homem, assim, oferecendo os serviços dele em uma página de brick, dizendo que ele fazia búzios e esse tipo de coisa, assim, né? Mas me parece mais relacionado a Umbanda, assim, pela roupa que ele estava usando. Eu não vou entender isso. Me parece, posso estar equivocado. E ele falou que oferecia esse serviço, ele era o trabalho dele, ele jogava búzios, coisa assim. E ele só fez isso. E os comentários eram sinistros, lembra os comentários? Maldosos, totalmente maldosos. Eram coisas assim, tipo... que bom que tu tá fazendo isso, que tu vai direto pro inferno, entendeu? Daí alguém falou, respeita a religião do cara. E os comentários, não tem que respeitar quem vai pro inferno. Eram umas coisas muito... Eu, pessoalmente, eu respeito e eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em búzios e coisas assim. Eu, pessoalmente, acho uma completa bobagem pra mim. E não vai ser tu que vai lá xingar o cara. Só que eu acho que ele tem o direito de exercer o trabalho dele e continuar lá. A raiva da internet é uma coisa que me assusta muito. Vai ter um episódio sobre isso nesse ano? Vai ter um episódio sobre isso. Ali, caralho, eu vou falar da raiva. E muitas pessoas que eu conheci, já sabem disso, na internet eram verdadeiros fascínoras, assim, pessoas que desejavam a morte e tortura. E quando tu vai conversar com o cara pessoalmente, eles são muito, muito ponderados, é muito estranho isso, né? Parece que a internet libera o mal que tem dentro da pessoa, assim. Deixa o cara um pouquinho mais empoderado, parece, né? Na internet eu vou xingar pra caramba, é o famoso xingar muito no Twitter, né? Mas pessoalmente ali nem diálogo sai, não tem coragem, não vai nada, né? E, então, assim, pra finalizar ainda, vamos ter um episódio sobre isso, né? Sobre essa questão do ódio na internet, os comentários e tudo mais, vamos falar sobre isso. A gente pensou em pegar alguns casos reais, claro, suprimindo o nome das pessoas, porque não seria correto colocar, Exato. Mas deixando todo o resto lá. Só suprimindo o nome e usando nomes fictícios e colocar os casos como uma forma de exemplificar o que a gente tá falando. Vou fazer uma compilação, assim, ó, de casos. E vai ser, assim, ó, fenomenal, porque é uma parada que, tipo, não parece que é verdade, né? Tu lê aquilo, não é sério. Parece uma obra do Monty Python, assim, sabe? Eu lembrei que eu tô com a camiseta do Monty Python, eu lembrei disso. Monty Python é muito bom. Os cavaleiros que dizem ni. Enfim, vamos fazer um episódio também que nós estávamos comentando, eu acho que isso dá uma boa quantia de episódios, a gente vai fazer episódios mensais esse ano, tá? Então... Sem falta. A gente pretende também conversar sobre o meme, né? Sobre o tal do meme. O que é o meme? Né? E a gente vai falar um pouco dessa cultura da memetização de tudo, na verdade, né? Eu tenho uma visão um pouco mais crítica de chato mesmo. O Gil é velho, ele não gosta de meme. Eu sou velho, sim, não importa. Né? Mas a gente vai tentar fazer uma crítica bem ponderada a essa questão da cultura do meme, né? E o que isso implica, assim, na vida das pessoas que nascem, na verdade, nesse meio da internet, né? Então, o que é? Porque se faz meme de tudo, né? Se faz meme de tudo. Não há limites de temática e nem de profundidade. Eu vou falar uma coisa muito velha agora, e ninguém que tá vendo a gente vai sacar. Lembra do rap dos memes? Caramba, Cauê Moura, meu galinho. Procurem no YouTube, rap dos memes, por favor. É muito vergonhoso, mas é muito bom. Ele mesmo fala que tem vergonha. Mas é a pior coisa já feita, mas é a melhor coisa já feita. Ao mesmo tempo. E assim, gente, a gente também pede... A gente tem alguns programas para esse mês, porque esse ano vai ter 10 ou 12 programas, talvez a gente faça mais de um algum mês, porque a gente começou em março agora, né?
pra talvez fechar 12 episódios, pra ficar redondinho, porém, a gente gostaria que vocês falassem, né? Eu acho que ia ser legal esse programa. Fala aí, manda mensagem pro Jean no Insta mesmo, né? No DM. Se quiserem mandar pra mim, Thiago Spinato, mandem lá um DM, a gente conversa, tipo... Se alguém quiser participar, tem alguma coisa legal pra falar, vamos lá, entendeu? No YouTube, a gente coloca os episódios no YouTube também. O YouTube é massa, porque tu vai lá, tu acessa o negócio. Pode comentar. Embaixo tem a caixinha dos comentários, né? Só não seja um dos caras que a gente vai fazer o episódio sobre, né? Não vai botar hate lá. Ou bota hate Ou também. seja, ele vai aparecer no episódio. Ou seja, vai aparecer no episódio específico do hate. Imagina nós causar hate, daí é legal. Tu vê que tu chegou ao ponto, né? Um dia que vai causar. Então, basicamente é isso, galera. Tá? Então... Se inscreva no nosso canal no YouTube, Covil da Maiêutica, tá? Covil da Maiêutica. E também estamos no Spotify, tá? Segue lá no Spotify, dá uma olhada nos episódios que a gente já tem. E fica ligado aí que vai ter bastante coisa nova aí esse ano, certo? Era isso. Feito, Chitão. Assistam Frozen 2 no cinema. Não, já saiu do cinema. Não assistam o Batman novo com o fulaninho lá que brilha no escuro. Robert Pattinson. Não gostei. Tchau, galera. Valeu! Tito, dá oi.